Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal Lex Play. Hoje vamos continuar o estudo da apostila de conhecimentos técnicos do IBGE para o concurso do Censo 2020. Antes de prosseguir, ajude-nos inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Isso é muito importante. Neste segundo vídeo, vamos falar sobre o Censo Demográfico 2020. A apostila faz uma apresentação do censo, fala sobre seu objetivo e como os dados são utilizados. Em seguida, relaciona as questões fundamentais que serão abordadas na pesquisa, como a expectativa de vida, nível de instrução e condições de trabalho, por exemplo. A seguir, teremos a narração do texto. Censo Demográfico 2020. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Além disso, verifica sua distribuição territorial no país e a evolução de seu quantitativo ao longo do tempo. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Em 2020, o IBGE realizará o 13º Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No Censo 2020, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios. Um trabalho gigantesco, que envolve milhares de pessoas. A tabela a seguir mostra a variação populacional na pirâmide etária a partir dos dados coletados no Censo 2010 pelo IBGE. Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2020, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnico-governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária, e como está distribuída no território nacional. A expectativa de vida da população do país. A estimativa de brasileiros que vivem fora do país. O número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil. O tipo de habitação em que vive a população do país. A proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. O nível de instrução da população. As condições de trabalho e o rendimento da população. Um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça. A caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Os dados coletados no Censo Demográfico 2020 são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, a um retrato da situação naquele momento. É preciso adotar uma data específica como referência, para evitar divergências entre quantitativos e características da população, que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Atenção!
A coleta do Censo Demográfico 2020 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 1º de agosto de 2020, mas a data de referência do Censo Demográfico 2020 é a meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2020. Isto significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados. Narração concluída. Antes de continuar, deixe seu like se estiver gostando do vídeo. Agora, faremos uma breve revisão. Neste vídeo, falamos sobre o Censo Demográfico 2020, seu objetivo e como seus dados são utilizados. Em seguida, conhecemos as questões fundamentais que serão abordadas na pesquisa, como expectativa de vida, nível de instrução e condições de trabalho, por exemplo. Continuando, para que você fixe bem o que aprendeu, elaboramos 4 questões. Como de costume, serão questões do tipo verdadeiro ou falso. Observe atentamente o enunciado e pense em sua resposta. Depois de conferir o gabarito, deixe um comentário explicando sua resposta. O censo demográfico é realizado a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Resposta: enunciado verdadeiro. Segundo o texto, os dados do censo podem ser utilizados como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor público. Resposta: enunciado falso. O conjunto de dados coletados no censo trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o nível de instrução da população. Resposta: enunciado verdadeiro. A coleta do Censo Demográfico 2020 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 31 de julho de 2020. Resposta: enunciado falso. Parabéns! Você concluiu mais um vídeo da apostila de conhecimentos técnicos do IBGE. No próximo vídeo vamos falar sobre o recenseador. Até breve!